Vamos mudar um pouco de assunto agora, converso com você sobre os dados da geração de empregos nos primeiros 4 meses de 2021. De acordo com dados que foram divulgados agora recentemente, o setor agropecuário registrou o melhor resultado para o período dos últimos 10 anos. A pecuária, a cana-de-açúcar e o café foram alguns dos destaques. Você vai ver detalhes na entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff com o Felipe Serigati. Felipe Serigati, da FGV Agro, um prazer sempre falar com você e hoje para falar sobre os empregos aí gerados no campo. Primeiro quadrimestre melhor dos últimos 10 anos. A que se deve isso? Só safra recorde ou tem algum outro tempero? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara. Deixa eu cumprimentar todos os nossos colegas do canal do Boi. Então, Sara, a gente tem diversos elementos aí que surpreenderam positivamente as nossas expectativas, por exemplo, lá no início do ano. A safra recorde é importante, sem dúvida alguma, mas não é apenas isso, né? Vamos lembrar que, por mais que a gente tinha tido ali uma safra recorde, notadamente na parte de grãos, o fato é, as expectativas do pessoal no início da safra era que, a situação vai ser favorável. Vamos lembrar que para diversos produtos, nós estamos operando com preços em reais em patamares bastante altos, o que gerou a expectativa de maior retorno, e a gente já viu isso acontecendo diversas vezes. O produtor, se ele tem a expectativa de um retorno maior, ele investe em tecnologia, ele, na medida do possível, adquire insumos de produção de melhor qualidade, o que gera retorno maior. Isso também acaba se refletindo em aumento do número de postos de trabalho. Só que ainda assim, eu quero só ressaltar um detalhe aqui. Gente, esses números super bonitinhos, mas eles subestimam o que efetivamente aconteceu. Por que subestimam? Porque esses números do CAGED tratam apenas do mercado formal do mercado de trabalho, lado formal do mercado de trabalho. Não tem os informais aqui dentro. Não tem, por exemplo, aquele exército de conta própria que atua sem o seu CNPJ. E uma fração do mercado de trabalho no universo agro, infelizmente, ainda não está formalizada. De qualquer forma, foi um emprego adicional que gerou. Além disso, um outro fator que subestima esse número é que o CAGED está olhando apenas para as atividades agropecuárias. Nesses números, não tem o efeito multiplicador, ou seja, todos aqueles pós-trabalho no setor de serviços, por exemplo, que foram gerados justamente porque o agro conseguiu gerar esses postos de trabalho, gerou renda, conseguiu produzir e dinamizou as economias onde ele está localizado. Perfeito, que explicação boa, hein, Felipe? E além disso, né, a própria CNA, Confederação da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destaca aí alguns dos setores que mais empregaram e entre eles alguns que estão aqui no estado de São Paulo também, cana-de-açúcar e café. Esses setores eles devem se manter assim no que diz respeito aos empregos no agronegócio, você acredita? Então, vamos aqui ter mais cautela, principalmente com esses dois setores, né? Se olhando para o retrovisor a situação foi até que favorável para ambos os setores, olhando para frente, em termos de receita, provavelmente esses dois setores vão ali ter um ano razoável. Mas em termos de produção, ambos os setores estão passando ali por probleminhas ou sentindo os impactos dessa seca mais forte que nós passamos principalmente ao longo aqui do segundo trimestre. O quanto que isso vai conseguir sustentar em termos de pós-trabalho mais adiante, isso está em aberto. Mas, de fato, olhando para trás aquilo que foi gerado, foi uma boa notícia, sem dúvida alguma. Perfeito, Felipe. E em relação aos empregos, né, de um modo geral, a gente conseguiu ver durante o mês de abril mais de 120 mil novos postos de empregos formais, né, como você bem colocou lá no início, mas o desemprego geral ainda no Brasil ele é muito intenso e claro que resultado também da pandemia, né, que ainda continua, né, como você colocou antes da entrevista, sendo um meteoro com efeitos realmente catastróficos, né? Exatamente. Então, caiu, adoro essa expressão, né, por mais que ele esteja tratando de algo ruim, caiu um meteoro na economia brasileira, mas não só na economia brasileira, no mundo. Gente, para nós fazermos esse processo de reconstrução, não é do dia para a noite. As notícias que nós tivemos ao longo de 2021, elas foram boas.
aqui do meu lado, acima das minhas expectativas, eu estava mais pessimista. Por exemplo, nós estamos falando só do mercado formal mensurado pelo CAGED. No acumulado de janeiro até abril, nós estamos falando de quase que 1 milhão de postos de trabalho gerados. Postos de trabalho formais. Gente, não é pouca coisa isso daí, principalmente se nós considerarmos o contexto. Um reflexo disso é que o primeiro trimestre, contrário às expectativas do mercado, a economia brasileira cresceu e cresceu razoavelmente bem. Estamos falando de um crescimento de 1,2%. Gente, dado o contexto, não é pouca coisa. Já estamos respirando aliviados? Infelizmente não. De um lado, a paulada dada pela pandemia foi muito forte, nós perdemos muitos postos de trabalho, nós perdemos muitas empresas, muitos empregadores. Como se não bastasse, e talvez essa seja a notícia mais desafiadora para nós, para a economia mais lá na frente, é que infelizmente uma fração dos postos de trabalho que nós perdemos durante a pandemia não vão voltar. Isso é um detalhe que vale a pena a gente ressaltar como mérito para o universo agro, porque diversas inovações que estão chegando agora em outros segmentos, notadamente do setor de serviços, o agro já tinha iniciado esse processo antes da pandemia. Então, do lado de cá, surpreende a magnitude do número. Então, nós estamos falando acumulado do ano, o agro gerando 72 mil postos de trabalho formais. Mas que o agro ia ter um número positivo, isso não deve ser surpresa para ninguém. Entendido, Felipe Serigati. Mais uma vez, muito obrigada pela sua explicação, esclarecimentos e, como sempre, pela sua participação e disponibilidade de falar aqui conosco. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Sara. Um grande abraço a todos. Outro para você. Esse foi, então, Felipe Serigati, da FGV Agro. De São Paulo, Sara Kirchhoff.